nós estamos diante da Tua Palavra, que o Senhor possa nos ajudar esta manhã a entender a Tua Palavra, ver o que é que o Senhor quer para a nossa vida, nos conduzir com sabedoria, com entendimento, para que nós possamos brilhar Cristo aqui nesta terra. Nos ensina, Senhor, por Teu Espírito, a Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 19. Porque também é necessário haver heresias entre vós, para que os que são aprovados se manifeste entre vós. Até aí, irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos vivendo em um tempo difícil. Essa época que a igreja está passando está sendo uma época complicada, irmãos. Estamos vendo muitas coisas e mais virá coisas que as pessoas irão se escandalizar a se deparar com essas coisas. E nós já estamos sentindo essas mínimas dores do que irá acontecer daqui a um tempo. Pessoas que mostram a todos que são cristãos, confessam com sua boca, mas ali, irmãos, supostamente creem no coração, mas quando as situações se levantam, eles correm para o lado das situações. Eles não são chamados para estar confrontando, para estar ali no lado de Deus, confrontando o adversário, confrontando o exército inimigo. Não, eles se aliam ao exército inimigo. E como é se aliar? Irmãos, quando eu digo que eu sou amarelo, mas quando eu vejo alguém branco, eu passo para o lado do branco e digo que sou branco. Mas eu nasci amarelo. Mas devido àquela situação, eu sou branco agora. Então, irmãos, isso nos leva a abrir os nossos olhos. Isso nos leva, irmãos, para esses tempos de dificuldade a qual a igreja está passando, nós ficarmos muito atentos, porque muitos falsos se levantarão, irmãos. Eles virão, não tem como barrar isso. Na época do apóstolo Paulo já tinha isso, irmãos. Irmãos vinham, quietinho ali, entravam na igreja e diziam: você tem que guardar o sábado. Você tem que olhar as datas festivas judaicas. Você não pode comer tipos de carne. E ali, irmãos, aqueles irmãos que encontraram a Cristo pela graça, pela fé, eram obrigados a voltar a praticar as obras judaicas para ser salvo. Então, a fé não é pela graça. É algo que eu tenho que fazer. Não, se eu não guardar o sábado, eu perco minha salvação. Se eu não comer carne de porco, eu perco minha salvação. Se eu não olhar para as datas judaicas, eu perco. Hoje estamos vivendo um tempo assim, irmãos. Se você não fizer aquilo, você vai perder sua salvação. A salvação não é mais por graça, é por méritos. E Deus é bem claro nisso, não é por obras. É por graça. É Deus que quis dar, irmãos. É por isso que eu sempre digo, irmãos, nós somos privilegiados. Porque veja quantas pessoas estão perdidas aí. Daqui a pouco vai começar a festividade aí. Chega ali, olha ali, você vê quantas pessoas tem ali perdidas. E é o fato de Deus ter aberto o teu entendimento para você sair daquilo e agora estar em uma vida verdadeira. Glória a Deus. E muitas vezes as pessoas não querem, irmãos, entender isso, que foi Deus que permitiu. Não foi você não pode fazer nada para agradar a Deus. Ao contrário, só fazemos coisas para desagradá-lo. É assim mesmo. Pode ver, a nossa vida é completamente assim, a desagradar a Deus. A gente tenta, mas não consegue. Mas Deus, com seu imenso amor, nos deu algo de graça. Algo que foi um presente dado por Deus. Nós não fizemos nada, não tivemos mérito de nada, mas Deus derramou a sua imensa graça. Obrigado, Jesus. Mas hoje vivemos num tempo que o engano, irmãos, está dentro da igreja. E este engano está tirando esses irmãos da graça.
forçando a fazer ordens, fazendo práticas para dizer: olha, se eu não fizer isso aqui, eu perco, eu estou fora. Se eu não lutar, eu já vi irmão velho dizer: ó, eu tenho que lutar pela minha salvação. Como você vai ganhar salvação com luta? Não, algo que Deus que te dá. Como você vai pegar algo espiritual? Como? Não tem como, irmãos. Então, hoje devemos abrir nossos olhos que a igreja está cheia de heresia. Muitas vezes para te prender, para que esses homens malignos tirem coisas para ele. E muitas vezes, irmãos, eles já estão perdidos, querem levar vocês também. É assim mesmo. Irmãos, não existe isso. Aquele que está no buraco vai puxar o outro. Não existe, sai do buraco, eu fico aqui. Eu vou ficar aqui e você pode sair. Não existe isso, irmãos. Não existe. Aquele que está lá afundado vai afundar você também. Irmãos, eu já passei por situação. Irmãos em Cristo, muito mais velho do que eu. Quando aquele irmão sabia que era eu que ia pregar, aquele irmão pegava a oportunidade e começava a pregar, irmãos. Pregava de uma forma que o pessoal ficava tudo agitado. Quando eu ia, eu disse assim: meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? O irmão já falou tudo. Até muitas vezes, até o que eu ia levar, o que é que eu vou fazer? Mas pela graça de Deus, Deus me dava sabedoria e eu levava a palavra. Mas, irmãos, o que eu quero chamar a atenção, olha a intenção desse irmão. Eu vou prejudicá-lo. Eu não tenho, ele também não vai ter. Espera aí que eu dou dele. Ia lá, irmãos, pau. Eu ficava assim: meu Deus, eu tenho misericórdia. Mas, irmãos, isso tudo, irmãos, é devido ao direcionamento do seu coração, irmãos. Aqui, irmãos, nós lemos o quê? Olha o que Paulo diz: porque também é necessário haver heresias entre vós. Esses heréticos sempre vai existir, porque é permissão de Deus, irmãos. Deus permite a obra do engano. Deus permite que o seu povo seja provado. Por quê, irmãos? Para que a gente possa fazer um pão. Você vai pegar a semente de trigo e fazer o pão sem moer, sem passar por um cessar ali para tirar as impurezas, ou você vai catar lá e vai fazer o pão? Não tem como. Vai passar por um processo para trazer o trigo ali, a farinha bem refinada, para você fazer o pão. Assim mesmo. Não tem como você fazer catando lá. O crente verdadeiro tem que passar por provações, irmãos. Como é que o óleo verdadeiro vai sair da oliveira se não for esmagado? Não tem como, irmãos. Como você vai pegar aquele azeite puro ali, se não teve um processo para chegar àquele ponto ali? Então todos nós que queremos a verdade vamos ser provados. Não adianta, irmãos. Vai ser aquele que mais perto de você vai ser instrumento para lhe provar. Vai ser um da sua casa. Vai ser um irmão em Cristo que você nem imagina. Deus pode usá-lo para lhe provar, porque Deus quer o puro azeite do seu servo. Deus não quer qualquer jeito, não, irmãos. Deus quer tirar o puro azeite. E para tirar o puro azeite tem que ser esmagado. Então Paulo disse: é necessário ter heresia dentro de vocês. Aqui ele está falando da igreja de Corinto, irmãos. Não tinha igreja mais bagunçada do que aquela. Não existia, irmãos. Esta igreja apoiava um jovem que pegava a sua madrasta dentro da igreja. E os irmãos sabiam de tudo e não faziam nada. Quieto. E ele ali com sua madrasta tendo relações. Esta igreja tinha separação de irmãos. Quando dizia: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Jesus. Existia grupos que brigavam entre si dentro da igreja. Alguns irmãos levavam outros irmãos na justiça dos homens para processá-los. Imagina um irmão em Cristo levar um outro irmão da própria igreja na justiça para processar o irmão. Essa igreja era uma bagunça, irmãos. É a igreja que permitia tudo ali dentro.
falsas heresias invadiam ali. Paulo vinha e estabelecia, é por fé. Vinha outro irmão e jogava, não, você tem que fazer isso aqui, se você não fizer, você não é salvo. E aqueles irmãos se alimentavam disso. Mas por que acontecia isso, irmãos? Porque Deus permite, porque Deus sonda os corações, Ele enxerga aonde nós não enxergamos, irmãos. Eu estou vendo a fisionomia dos irmãos, mas eu não vejo o coração. Eu não sei o que está processando o coração, mas Deus sabe. E Deus sabendo daqueles homens que se deixavam ser levados, porque a verdade se revelou a eles. Quando o apóstolo Paulo chega ali, o apóstolo Paulo chega com a palavra de Deus, nada mais do que isso. E ali construiu uma igreja, edificou a igreja e deu a verdade a eles, mas eles se deixaram se corromper, irmãos. Eles se permitiram se corromper. Ao menos, irmãos, eles não poderiam chegar, pegar as escrituras, analisar, será que isso aí é verdade? É que aquele irmão falou? Vamos analisar, vamos estudar para ver. Isso, irmãos, nos leva ao nosso direcionamento, irmãos. Isso vai acontecer na nossa vida? Vai. Isso vai vir pessoas que vai querer influir na igreja? Vai. Mas o que importa, o que é que você quer? Como é que está a direção do teu coração? O que é que teu coração está ansiando? Ele está querendo o quê? Por exemplo, chega um irmão aqui para pregar, aí o irmão começa a falar de prosperidade. Você tem que ser próspero, você tem que dar dinheiro aqui para Deus multiplicar o seu. Irmãos, nós estamos sempre diante da palavra de Deus. Eu aqui, graças a Deus, nunca trouxe heresia para a igreja, sempre pregando a verdade. Aí chega um irmão aí, com a mente em outro lugar, joga na igreja, vocês vão ficar como? Se você conhece a verdade, esta palavra não vai entrar em teu coração. Mas se o meu coração tem um laçozinho para isso, se o meu coração tem um direcionamentozinho para querer as coisas do mundo, isso vai me encantar, vai me pegar de uma forma que eu, isso que eu quero, Deus está falando. Então, irmãos, isso requer muito do nosso direcionamento. O que é que você quer na presença de Deus? Você está aqui querendo um casamento? Você quer um carro? Quer um trabalho melhor? Ou quer a cura da sua doença? É isso? Irmãos, não tem como você conhecer Jesus Cristo se você vier à igreja querendo algo que não seja Deus. Verdade, Deus. Não seja Deus. Deus não se revela. Pode ver, irmãos, não tem irmãos enganados. Por quê? Vai ver o direcionamento, vai ver o que eles querem, vai ver o que eles buscam, vai ver como é as orações deles. Não é Deus. Eu quero para mim. Tiago diz, tu pede, tu não recebe, porque tu pede mal. Pede para o seu ventre, para encher a sua barriga. Então aqui, neste momento aqui da igreja de Corinto, Paulo diz, é necessário ter heresia dentro de vocês. É necessário. Para quê, irmãos? Porque era necessário o apóstolo Paulo dizer que era necessário ter heresia dentro da igreja. Para que isso? Olha o que Paulo diz, para que os que são aprovados se manifeste entre vós. O que Deus usa, o que é ruim, para poder extrair o que é bom. Os aprovados se manifestam. Irmãos, aqueles irmãos que conhecem a verdade, que preservam a verdade, quando ele vê essas heresias, ele não vai aceitar, irmãos. Não tem como entrar na mente de um crente verdadeiro heresia. Chega ali um Edir Macedo da vida, chega diante de homens de Deus, homens que têm um testemunho de crente, ele pode abrir a boca do jeito que ele quiser, não entra, irmãos, não entra, porque a verdade já foi estabelecida no coração do crente. Você vê ali, a igreja está lotada, o Espírito Santo tocar no coração ali, que sai dali da hora, sai da hora dali, porque não é o que Deus quer, irmãos.
Não é. Irmãos, Deus vem sobre a nossa vida para nos dar vida e vida com abundância. Aleluia! Se eu quero ter uma vida boa aqui nesta terra, ter um recurso, eu tenho que trabalhar, eu tenho que correr, eu tenho que lutar. Eu não posso me fazer em cima de você. Verdade. Eu estou sendo um herético, eu estou sendo mentiroso. Então Paulo diz, é necessário para que eu possa extrair aqueles verdadeiros, que haja problemas, que haja discussão, que haja contenda dentro da igreja, para que aqueles que sejam verdadeiros se manifestem. Deus, obrigado. Então, irmãos, há uma provação a qual a igreja tem que passar. É o que nós estamos vendo na atualidade hoje, irmãos. Pare e olhe, irmãos, o que está acontecendo com a igreja hoje. Supostas igrejas que se dizem ser igrejas. Igreja que tem bar dentro da igreja. Igreja que tem jogos dentro da igreja. E se dizem ser igrejas que traz o seu desejo em primeiro lugar. Assim mesmo. Você tem que chegar ali, ficar em paz, tranquilo, se agradando. Você trabalhou a semana toda, chega domingo, eu vou falar de inferno para você? Para quê? Não, você tem que relaxar. Então são lugares que levam a alimentar os seus desejos carnais. E ao fato de eu só alimentar o seu desejo carnal, você nunca vai conhecer a verdade. Nunca, irmãos. Nunca, porque o direcionamento daquele lugar não é para Deus. Mas nós devemos agradecer a Cristo Jesus por sua imensa misericórdia. Porque, irmãos, mesmo nessa manifestação, mesmo nessa confusão, Deus retira os seus. Glória a Deus. Deus toca no coração dos seus, os aprovados. Mesmo no meio da confusão, o Senhor toca no coração. Ele vem e retira daquele lugar, porque Ele sonda o nosso coração. Não é de qualquer jeito, não, irmãos. Ele vai onde você nem entende que tem no seu coração. Ele vai. Ele esquadrilha todos os cantinhos do seu coração. E quando Ele acha algo contrito e quebrantado, esse agrada a Deus. E Deus ali, arranca desse lugar e usa como instrumento. Eita glória! O contexto aqui desse versículo, irmãos, Paulo está corrigindo problemas na igreja de Corinto, especialmente divisões, contendas e desordens. Na igreja acontecia isso, divisão, contenda e desordem dentro de uma igreja. Durante a ceia do Senhor, eles não respeitavam nem a ceia do Senhor, que existiam facções e grupos dentro da igreja. Olha a situação dessa igreja. Facções são pessoas que se reúnem em um propósito ali. Então eu vou brigar ali dentro pelo meu propósito. Não é por Cristo, mas é porque eu acho isso, eu vou brigar por isso. E eles se juntavam nesse propósito, grupos dentro da igreja. Mas aqui a palavra nos diz, porque também é necessário haver heresias entre vós. O que é heresia? Ensinamentos falsos que se desviam da doutrina fundamental do cristianismo, causando divisões e contendas dentro da igreja. São ensinamentos que são lançados na igreja para ali trazer confusão, para trazer você fora de Deus. O que aconteceu ali nos Gálatas? Paulo estabeleceu a igreja, chegaram judeus convertidos, foram lá quietinho e começaram, guarda o sábado, olha as datas judaicas, não pode comer carne de porco, viu? Tem que ser circuncisado, senão não é salvo. E ali começaram a mexer com a mente dos irmãos, e os irmãos começaram a praticar coisas judaicas, a qual Deus já tinha arrancado deles, a qual Deus já tinha dado a sua graça por
fé, somente por fé. Mas eles vinham, ó, faça isso. Se você não fizer, perdeu. E ali, irmãos, ó, trazia confusão e afastava as pessoas da graça de Deus, irmãos. Irmãos, pode dizer o que dizer aí, ó. A salvação é por fé. Glória a Deus. Se você tem fé, você está salvo. E outra coisa, a fé não provém da gente não, irmãos. A fé é dom de Deus. É assim mesmo. Então, é exclusivamente soberania de Deus. Nós não podemos fazer nada. Se o crente entendesse isso, a vida do crente era feliz, mesmo no sofrimento. Os crentes se alegravam, como Pedro fala sobre isso, ó, estejam alegres porque estão passando por sofrimento. Estejam alegres. Pode ser até algo contraditório, você está alegre no sofrimento, mas Pedro fala do fato disso, que mesmo a gente não ter capacidade de nada, Deus nos salvou. Aleluia. Deus nos trouxe para Ele e vamos participar da graça de Deus, porque o próprio Deus nos entregou. Então isso é por fé. A palavra heresia aqui não significa apenas falsa doutrina, modernas, mas também práticas e visões e escolhas carnais na igreja. Isso tudo, irmãos, procede pela escolha do seu coração. É verdade. O que o seu coração deseja? Qual é o desejo do seu coração? Isso tudo, heresia, falsos ensinamentos, isso vai existir. Agora só vai tocar na gente se o nosso coração estiver propício a isso. Se eu conheci a verdade se revelou a mim. Não tem como mais voltar para o erro, não, irmãos. Pode falar o que falar aí. Eu conheço a palavra de Deus. Glória a Deus. É por isso que Salmos 1 diz, ó, se o seu prazer está meditando na palavra dia e noite. O crente hoje se perde porque não tem o conhecimento da palavra. Jesus diz, ó, errais, porque não examinais a Escritura. É por isso que muitos estão sofrendo aí, sendo pisados, porque não examina, não medita. O prazer dele não é estudar a palavra, não. Eu vi no culto, eu vi a palavra, tá bom demais. Mas não acaba só nisso, não, irmãos. Nós devemos, ó, nos aprofundar para não sermos propícios a erros. É por isso que muitos padecem, porque não querem estudar e chegam ensinamentos, ó, arrebata. Faça isso, você tem que dar isso, pegue o seu dinheiro, não paga aluguel não bote lá, porque senão você está roubando a Deus. É assim mesmo. Irmãos, É assim. eu como servo do Senhor, eu vou compartilhar com isso, sabendo que é mentira. Como Deus se alegra com aquele que doa com alegria. Eu não posso forçar o irmão a fazer algo que o irmão não quer, porque isso, irmãos, provém daquele que verdadeiramente nasceu de Deus. Se eu nasci de Deus, eu tenho alegria, porque eu sei que essa quantia aqui, ó, vai ajudar outros irmãos. Então, ó, isso me alegra. Quando Paulo vem não foi de Gálatas, acho que foi de Gálatas, se eu não me engano, os irmãos não tinham condição, mas os irmãos ajuntaram a quantia e deram a Paulo com tanto amor que aquilo tocou no coração de Paulo, e Paulo ficou tão alegre de ver aqueles irmãos sofridos tirar aquilo que não tinha para dar a Paulo para ajudar os seus irmãos. Amém, Jesus. Então Paulo diz, ó, que o meu Deus faça prosperar tudo que vocês fazem. Porque Paulo viu a alegria daquele povo que não tinha nada, mas tirou aquilo, ó, e deu a Paulo para ajudar os irmãos que estavam necessitados. Então isso é por amor, irmãos, isso não é por forçar. É amor. Se isso não provém de você, eu não posso dizer que você tem que dar. Não. Isso vem, ó, de um coração transformado em Cristo Jesus, que não quer só para você, mas quer para o próximo. Eu tenho aqui, mas também eu tenho para te dar. Toma aqui também. Me ajuda também. Paulo não aprova as
das heresias, ele mostra que Deus permite ocorrer para revelar o coração das pessoas. Onde está o problema, irmãos? O problema não é fulano, não é Bertano, não. O problema é você mesmo. Onde é que seu coração está? Verdade, Deus. Pode chegar aqui um herético, mas se seu coração estiver em Deus, não quero ver ele mudar somente. E assim Não quero ver, não muda não, irmãos. Porque seu coração está conectado com Deus. Não, a minha vida é para a glória de Deus. Amém. Não, se Deus quiser me dar um carro, Deus vai me dar. Por que eu tenho que ficar atrás? A minha vida tem que brilhar Cristo. Eu tenho que me dedicar para que minha vida as pessoas vejam Cristo em mim, para que as pessoas possam ser conduzidas a Cristo. Eu tenho que me dedicar a juntar tesouro no céu. Oh, glória. Porque o tesouro no céu é eterno, não se acaba. O dinheiro que nós temos guardado, um dia vai acabar. Com certeza. Vai acabar, vai perder a validade. Como já estamos caminhando aí para o dinheiro digital. Daqui um dia nós não vamos ter mais moeda, não vai ter mais cédula, já estamos caminhando para isso. Então vai chegar um momento que não vai ter valor nenhum. Mas aquele que é o ajunto no céu, irmãos, esse é para a eternidade. Esse tesouro que você coloca lá é para a eternidade, não acaba. Olha o problema onde é, irmãos, ó. Provérbios capítulo 4, versículo 23, ó. Guarda o teu coração com toda a diligência, pois dele provém as questões da vida. Olha o que nós devemos fazer: guardar o nosso coração com toda a diligência. O que é diligência? Você ter a prioridade em guardar aquilo. Você ser vigilante. Você, ó, se preocupar em reter o que é bom. Se preocupar em permitir que meu coração esteja completamente em Deus. Ter preocupação, ó, colocar em primeiro lugar Deus, guardando teu coração. Por quê? Pois dele provém as questões da vida. Tudo provém do nosso coração, irmãos. O que você quer? Primeiro nasce aqui, ó. Nascendo aqui, ó, vai saindo a vontade, o desejo. Então eu tenho que preservar meu coração em Deus, para que saia as coisas de Deus, para que saia coisa boa, que agrade o meu Senhor. E é assim que você vai se proteger das heresias. Se o seu coração estiver guardado em Deus. Porque ele guardado em Deus, o que vai brotar é Deus. Aquilo que vem de engano, ó, isso não é de Deus, não. Não, eu não posso colocar isso na minha mente, porque isso não agrada ao meu Deus. E nós vamos nos preservar. Continuando, irmãos, mesmo versículo: para que os que são aprovados se manifeste entre vós. Olha o propósito das heresias dentro da igreja: para que aqueles que são aprovados se manifestem. Aprovado significa que algo ou alguém recebeu consentimento, confirmação, permissão ou aceitação, indicando que atendeu os requisitos. Aprovado nada mais é aquela pessoa que está qualificada para aquela situação. Glória a Deus. Você foi chamado por Deus, você foi qualificado por Deus, e você está na presença de Deus por quê? Porque você tem a qualificação de estar dentro. Aleluia. É a mesma coisa, ó. Aquela empresa tem um direcionamento de um trabalho. Aquele trabalho requer uma experiência, requer um tempo de carência para aquela pessoa poder se adaptar àquilo. Mas para se adaptar, ela tem que entender o que vai fazer. Verdade. Eu vou me inscrever porque eu tenho um curso sobre aquilo ali. Eu estudei anos sobre aquilo e estou capaz de chegar lá, ó, conduzir o trabalho. Glória. Então, eu vou estar aprovado naquilo que eu fiz. Levando isso, irmãos, para a palavra de Deus, a aprovação que Deus quer aqui a cada um de nós é, ó, os sinais, os sinceros aprovados são aqueles, ó, como Deus qualifica, ó, permanece na verdade do Evangelho, Glória. mantém o amor e a reverência, não seguem contendas ou orgulhos,
trabalho comum, você tem que ter uma qualificação para estar naquele trabalho. Mas para a igreja do Senhor, olha o que Deus requer como qualificação para que você possa ser aprovado, permanecer na verdade do Evangelho, mantendo o amor e a reverência. Olha a qualificação de um crente: segurar firme na palavra de Deus, irmãos. Reter a palavra de Deus, a qual muitas pessoas hoje não querem reter. Não querem. E ao fato de eu não querer reter essa palavra, eu sou facilmente enganado, irmãos. Fácil. Irmãos, tem muitas pessoas enganadas, irmãos. Ontem eu comentei aqui com os irmãos, vocês já viram aí um louvor aí, Aue, dizendo ele que é louvor? Louvor que coloca doutrinas de outras religiões no meio do louvor. O próprio criador do louvor disse que foi se reunir com os pajés de uma certa direção indígena, de uma aldeia indígena. Ele se reuniu com esses pajés e ali comemoraram a Deus, e ele tirou isso desta reunião. Um pajé é um feiticeiro. Ele lida com espíritos. E Deus abomina isso. Então ele pegou isso, fez esse louvor aí, meio de gente ali se agitando, glorificando supostamente Deus, com algo que é deste mundo, irmãos. Você pega essa imundície e traz para Deus. Louvor a Deus. E as pessoas loucas atrás. Falta de estudo. Esse daí é só um. Ora outros aí que existem. As pessoas nem têm a capacidade de analisar o que é que está falando aqui. O que é isso aqui? Esse nome aqui é o quê? E ali trazem para sua casa, trazem para sua vida e não sabem que vocês estão acarretando no meio de vocês, trazendo para sua casa. É assim mesmo. Então como vamos ser aprovados desta forma? Se engolirmos qualquer coisa, se acharmos certo em qualquer coisa. Ao contrário disso, a aprovação vem de você reter a verdade, o amor, a reverência a Deus. E essa é a aprovação. Irmãos, devemos entender que Deus permite as coisas, irmãos. Permite mesmo, Jesus. Temos essa ilusão que é o diabo que faz. É o diabo. O diabo é um instrumento de Deus. Lembra de Jó? Deus permitiu ele ir. Ele conseguiu ir sozinho? Deus deu a permissão. O diabo é um instrumento de Deus. Ele toca naqueles que não têm comunhão com este Deus. Esse já está na mão dele. Mas o servo do Senhor, para o diabo entrar, tem que haver permissão de Deus. E sabemos que Deus é soberano. Ele conhece o nosso coração, até o nosso direcionamento, irmãos. Deus já sabe o que vai acontecer. E muitas vezes Ele permite para que a gente possa ser provados e volte para a verdade. Não pense que é maldade de Deus, não. Deus muitas vezes deixa você sofrer para você analisar ali o que você está passando, para você retornar para Ele. Então nós sabemos que esses problemas que estão acontecendo aí nas igrejas vem da mão de Deus, justamente para provar os seus. Ou seja, as divisões expõem quem permanece fiel à verdade. É assim mesmo. Olha bem, irmãos, essas loucuras que estão acontecendo hoje, vem para expor aquele que permanece firme, aquele que não quer mentira. Esse não vai se agradar com essas coisas. Provam quem é realmente aprovados por Deus. Em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11 e 12, e por isso Deus lhe enviará forte ilusão para que creiam em mentira, para que sejam condenados todos os que não crerem a verdade, antes tiveram prazer na injustiça.
Deus permite o espírito do engano, irmãos. Por quê? Porque Deus se revelou a você e você não quis. Então Deus permite que o espírito do engano haja, justamente para que sejam condenados todos os que não creram na verdade. Veja bem, irmãos, Deus permite isso acontecer, para que aqueles que rejeitam a verdade do Evangelho, rejeitam o puro Evangelho, rejeitam a palavra de Deus, possam ser condenados. Irmãos, nós tivemos algo maravilhoso na nossa vida. O Senhor abriu a nossa mente, algo que você nunca poderia fazer. Ele veio, abriu o nosso entendimento para a gente ver a verdade. Então o que nos cabe hoje, irmãos, é permanecer nessa verdade. Não precisamos, irmãos, de encantamentos, não precisamos de coisas ungidas, não precisamos esforçar. Não, irmãos. A nossa vida agora é descansar em Cristo. A nossa vida é permanecer em Sua palavra, é viver a palavra de Deus. É isso que Deus requer de a gente. Éramos imundos, Deus nos lavou e nos deu uma veste branca. E essa veste branca tem que continuar branca. Eu não posso voltar na lama e me sujar novamente, porque Deus já me limpou. E Deus já me mostrou que aquela lama não presta. Então eu não posso ir lá, me lavar de novo de lama. Não, irmãos. Aí eu estou sendo desobediente. Eu estou desagradando a Deus. O Senhor já nos colocou em uma condição de filhos. E isso não é mérito meu nem seu, não. É mérito do Senhor Jesus Cristo. É para que o nome de Deus seja glorificado. Por quê, irmãos? Porque não tem como um pecador ir a Cristo se Deus não permitir, irmãos. Não tem. Veja aí, quantos estão perdidos. Você viu ali os vídeos da lavagem? Quantas pessoas estão ali perdidas? Crianças se trajando de cão, irmãos. Imagina, irmãos, crianças pelado de cão. Eu sou cão. Você sabe o que você está falando? Você entende o que é o espírito imundo? Você sabe o que é isso? Crianças ali, no meio daquele povo ali, tudo perdido, irmãos. A mente está longe de Deus. O espírito do engano está ali enganando, alimentando aquilo que o seu coração está querendo. Nós fomos tirados disso, irmão. Glória a Deus. Deus nos tirou disso. E agora, irmãos, devemos deixar ser levados por coisazinhas, por encantamentos, por desejos do nosso coração. Irmãos, não podemos mais, irmãos. Não, Deus nos chamou para ser santo, irmão, porque Ele é santo. Não tem como não, santidade. Eu sempre digo, irmão, aqui, não é ser melhor do que outro irmão. Não é, acho que a igreja é melhor do que outra igreja. Não, irmãos. A santidade é separação do mundo. Não querer, não apoiar, não estar naquilo que é do mundo. É assim mesmo. Então, só depende de cada um de nós, irmãos. Os sinais, os sinceros aprovados são aqueles que permanecem na verdade do Evangelho, mantêm o amor e a reverência, não seguem contendas e orgulhos. Assim, as crises na igreja funcionam como um teste espiritual, separando os verdadeiros discípulos dos que seguem interesses próprios. A aprovação mas é para isso, irmãos, separar aqueles que são aprovados daqueles que não são aprovados. E Deus permite que aconteça isso, para que os seus santos se manifestem. Olha o que Paulo diz a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Procura-te apresentar-te aprovado diante de Deus. Aí, essa é a vida do crente, irmãos. Desde o momento que Deus te chamou, você tem que se apresentar diante de Deus aprovado. E o que é aprovado? Retendo a verdade, ficando na verdade, não deixando as flechas do inimigo lhe atingir. E como nós vamos se guardar das flechas do inimigo? A fé. O escudo da fé, lembra lá de Efésios?
O escudo da fé serve para quê? Para a gente se proteger dos dardos inflamados. O que é esses dardos inflamados? Heresias, coisas erradas, direcionamentos do nosso coração. Paulo nos proteger com o quê? O escudo da fé. Então Paulo diz a Timóteo: procura apresentar-te aprovado, como obreiro que não tem que se vergonhar. Não tem que se vergonhar não, irmãos. Como algo que é uma pessoa sincera diante de Deus, que mostra para as pessoas que você tem sinceridade, uma pessoa que é submissa à sua palavra. Não tenho que se vergonhar. Íntegro, repartidor da palavra da verdade. Essa é a nossa vida agora. Integridade diante de Deus. Preservar a nossa vida íntegra diante de Deus, para que ninguém tenha o que falar de você. E agora nós partimos esta palavra da verdade, entregamos a palavra da verdade. O que é que sai da sua boca? A verdade. Glória a Deus. Aqui as falsas heresias, aqui não existe isso. Nós não precisamos disso, porque temos a palavra de Deus em nosso coração. Somos direcionados pela palavra, pela verdade. Obrigada, Senhor. Jesus diz bem claro: vós já sois puro, limpo pela palavra. A palavra já nos lavou, já nos purificou, irmãos. Então não podemos mais voltar para a imundície. Não podemos mais aceitar aquilo que não provém de Deus. Não, porque Deus separou os verdadeiros discípulos dos daqueles que querem interesses próprios, que querem alimentar o vosso coração. Deus já nos separou disso, irmãos. Glória a Deus. Não podemos mais ter esses direcionamentos. Amém. Não. Conflitos e falsos ensinamentos não surpreende a Deus. Não pense que Deus está surpreso do que está acontecendo na igreja. Não, isso não surpreende a Deus, porque isso provém dele. Ele permite para que os corações que não querem nada com ele se direcionem a isso. Deus usa essas situações para purificar a igreja e revelar quem realmente serve. Isso nada mais é o que está acontecendo hoje na atualidade, para separar, para revelar aqueles que verdadeiramente são servos, porque o servo não vai aceitar direcionamento de outro senhor. Verdade, Deus. O cristão deve buscar ser encontrado entre os aprovados, permanecendo na verdade, humildade e amor. O que é a nossa vida agora, até a volta de Cristo, se nós vamos alcançar, é permanecer aprovados, se dedicar a ser aprovado. Glória a Deus. Não se preocupe com outras coisas não, irmãos. Se preocupe em permanecer aprovado. Se dedique a isso. Tenha a sua vida sendo direcionada a isso, a ser aprovado diante de Deus. Deus está gostando de mim, porque eu canto na igreja, Deus está gostando. Quando eu tenho oportunidade, eu glorifico o santo nome do Senhor. É isso que nós devemos nos preocupar, irmãos. Estamos nos preocupando com muita coisa que não agrada a Deus. Verdade, Jesus. Nós só devemos permanecer na verdade, humildes e no amor. Que o Espírito Santo possa falar aos nossos corações. Em nome de Jesus.